devem estar vendo o sistema BO lá e um cara, né, que parece que comeu mandurinha ali, né, que ficou com um bigodão ali, né? Estão vendo? Muito bem. Esse cara que está ali é o Landsteiner. Né? Esse é o cara que, lembra da historinha do Landsteiner, que quando era pequenininho viu parentes dele morrer, daí, né, prometeu para ele mesmo que ele ia fazer medicina, e fazendo medicina ele ia se dedicar à pesquisa, e se dedicar à pesquisa para descobrir as causas, né, das doações erradas que as pessoas um pouquinho antes lá do século XX, né, morriam. Era muita gente que morria de transfusão errada. Lembram? Inclusive, na Inglaterra, os médicos foram proibidos de fazer transfusão sanguínea. Se o cara fosse pego fazendo transfusão sanguínea, era preso e perdia, né, a capacidade de clinicar. Né? Então, Landsteiner, né, no comecinho do século XX, ele acabou descobrindo como é que funcionava o negócio. E ele descobriu que o negócio era mais fácil do que as pessoas pensavam, porque é simplesmente um caso de antígeno-anticorpo. Quando a gente pega uma gripe, a gente, né, o vírus é o antígeno, tá? E os anticorpos é aquilo que o meu corpo produz para me defender desses seres estranhos, né? Então são os anticorpos estranhos, né? Então antígeno, anticorpo. Tá? E ele descobriu que isso era uma combinação do plasma sanguíneo, da parte líquida do sangue, e da parte sólida das hemácias. Tá? Para a gente entender bem certinho como é que funciona isso, a gente tem que lembrar sempre que quem corre todo o risco é quem está recebendo sangue. É o corpo da pessoa que recebe o sangue que vai reagir contra ou não o sangue que está recebendo. O cara que está doando as hemácias, o plasma, para ele não interessa, porque está saindo dele. Lógico, não vai também doar, né, meio litro de sangue e vai desmaiar daí, né? Vai morrer por falta de sangue ele. Mas se estiver doando 250 ml por aí, tá? Para ele não importa. O sangue dele vai produzir o sangue, o organismo dele vai produzir o sangue que ele doou e tudo bem, tá, fechou, né? Vai com Deus. O problema é exatamente quem está recebendo o sangue. O cara que recebe o sangue, ele pode ou não produzir os anticorpos, né? Essa é a história, né, do sangue lá dos antígenos anticorpos. Por que que não tá? Tá? Então, veja, é o resultado da presença de aglutinação dos glóbulos em caso de não haver compatibilidade. O que é aglutinar? Aglutinar é formar pequenos gruminhos, né? Certo? Então, esses gruminhos que se fazem lá, que se formam dentro do organismo do indivíduo que recebeu o sangue. Esses gruminhos, né, vão andar por dentro dos vasos, vão passar para as vênulas, vão chegar lá, né, nos capilares e vão entupir os capilares. E aí o cara morre por causa disso. Tá? Então, a causa é exatamente essa reação. O organismo reage contra o sangue que ele está recebendo. Mas por que, que ele reage contra? Quer ver? Deixa eu pular aqui, vou direto para a parte que nos interessa aqui, tá? Pois, qualquer coisa a gente... Aqui, ó, tá? Por que, que ele reage contra? Ele reage contra porque descobriu-se que as pessoas que são do sangue tipo A... Deixa eu pegar uma caneta aqui. As pessoas que são do sangue tipo A, elas têm, né? Elas têm nas hemácias, ó, aqui, ó, só que vou ter que escrever com o mouse aqui, vai ficar uma porcaria, tá? Mas não reparem aqui seria as hemácias. Nossa, peraí, vou fazer diferente, senão não vai dar em arca. Vou pegar uma caneta mais fina aqui. Ele tem aqui, ó, né, onde está escrito aglutinogênio, isso aqui, ó, está na hemácia. Então, na parede da célula vermelha, tá? Então, vou pôr só o Hzinho aqui para não ter que ficar escrevendo. Na parede da célula vermelha, ele tem aglutinogênio, ou seja, uma proteína, né? E essa proteína, Landsteiner chamou de A. Né? Então, as pessoas que tinham uma determinada proteína de um tipo específico, ele chegou assim, ó, eu vou chamar de A, tá? De proteína A. Pessoas que eram do sangue tipo B, né, que vocês estão vendo aqui, eles têm aglutinogênio B, é o que vai dar o nome ao sangue, inclusive, né? Então, ó, aglutinogênio, na hemácia, tá?
Pessoas que são do sangue tipo AB, elas têm aglutinogênio A e aglutinogênio B na hemácia. Tá? Então, a hemácia da pessoa tem isso. E as pessoas do sangue tipo O não tem nenhum aglutinogênio. Não tem. Tanto que, no princípio, esse O era um zero. Né? Não tem, zerou. Mas como ele tinha falado, né, em A, B, o pessoal achou melhor falar, não, vamos dar uma letra. Então, ele, tá, tudo bem, vamos dar O. Então, né, que é parecido com o zero. Tá? Então, veja, isso aqui, gente, está na hemácia do cara, está na hemácia, na nossa hemácia. Pode ver, ó. Pessoas que têm A não podem ter anti-A. Se elas tiverem anti-A, elas vão fazer o quê? Elas vão neutralizar o sangue, tá? Ok? As pessoas que são do sangue tipo B, elas têm na hemácia aglutinogênio B, elas não podem ter o anti-B, elas não podem combater o próprio sangue, tá? Ó, existe, Thaís, uma maneira de você fazer isso, mas é raro, mas é quando você tem que fazer um transplante de medula. Então, já aconteceu de pessoas que fizeram transplante de medula mudarem o tipo sanguíneo, tá? Mas o transplante de medula é extremamente perigoso e tal, né? Para quem tem leucemia e coisa arada assim. Mas o normal é o teu organismo está produzindo, né, aquilo que a genética determinou. Tá? Então, veja, eu conheço raros casos em que isso aconteceu, mas né, não é sempre que isso acontece. Tá? Porque normalmente o médico já vai dar preferência pelaquela medula que seja do mesmo tipo sanguíneo também. Né? Então, olhe lá. Então, veja, isso aqui está na hemácia, tá? Na hemácia. Vamos supor que eu injete, ou melhor, que eu receba, ó, eu sou A, tá? Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Vamos supor que eu seja do sangue tipo A e eu receba, ó, uma hemácia do sangue tipo B. Imediatamente, o que o teu organismo vai fazer? Ele vai interpretar essa proteína B como uma proteína estranha. Se é uma proteína estranha, o que ela vai fazer? Ela vai produzir uma aglutinina, como se fosse uma enzima de defesa, né? Que vai fazer o quê? Que vai neutralizar o sangue tipo B. Só que a neutralização é ruim, né? Porque na natureza, veja, não existe, né, sangue, passar sangue de uma pessoa para outra na natureza espontaneamente. É a ciência que fez isso agora. Então ele vai formar gruminhos e a pessoa que recebeu vai morrer por causa disso. Tá? Então veja, ó, se eu for A, eu tenho aglutinogênio A, e se eu receber alguma coisa que não seja A, eu vou produzir uma linha de defesa chamada anti-B, uma proteína anti-B, tá? Porque eu recebi o B que era errado. Então, por isso que nesse quadrinho está escrito assim, ó, sangue tipo A, aglutinina anti-B. Ela vai produzir essa aglutinina, no caso, se ela receber a transfusão errada. Tá? Pessoas do sangue tipo B, ó, elas vão ter ou vão reagir contra o A. Né? Então, elas têm o anti-A. Por isso, ó, B anti-A. A anti-B. Não pode ser igual. Uma pessoa do sangue tipo A não pode ter anti-A, porque ela vai combater o próprio sangue. Né? Então, não pode. Pessoas que são do sangue tipo AB, como tem o A e o B, não podem ter nenhum anti-A e nenhum anti-B, porque senão eles iam combater o próprio sangue e o cara ia morrer. Porque a pessoa que é AB tem as duas, ó, tem o A e tem o B. E as pessoas que são do sangue tipo O, elas não têm na hemácia nenhuma substância que cause reação. Em compensação, como elas não têm, qualquer uma, ou A ou B, que entrar na circulação, vai produzir o anti-A e o anti-B. Tá? E essa pessoa acaba morrendo por causa disso. Baseado nisso, gente, é que a gente consegue fazer aquela tabelinha da doação sanguínea. Porque veja, ó, né? Uma pessoa que é do sangue tipo O, ela pode doar para ela e receber dela. Então, doa para O e recebe de O. Pessoa que é do sangue tipo A, doa para ela e recebe dela sem problema nenhum. Né? São iguais. Os iguais não tem problema. Pessoa que é do sangue tipo B, ela também doa para ela e recebe dela, ó, tipo B. Né? E a pessoa que é AB, mesma coisa. O AB. Eita,
escrever aqui, é fogo, né? Escrever com o mouse. Vai receber de A e doar, receber de AB e doar para AB também, tá? Tranquilo. Agora veja, se na minha hemácia eu não tenho nada que provoque uma reação de defesa no organismo das outras pessoas, o O pode doar para A, pode doar para B e pode doar para AB, né? Então eu não tenho. O AB, ó, ele não tem, no caso, ó, nenhuma aglutinina, ele não produz nenhuma aglutinina contra as hemácias que ele recebe. Por isso ele pode receber de O, ele pode receber de A e ele pode receber de B, né? Em compensação, ó, A não pode doar para B, B não pode doar para A. E aqui, ó, você fez o esqueminha de doação sanguínea, que é bem facinho de fazer. Se você, ó, se fosse vocês, saberia para um vestibular próximo que vocês vão fazer, essa tabelinha aqui, que você tem a explicação de como as coisas podem acontecer. Um probleminha de genética que não envolva aglutinina e aglutinogênio com esses termos, faz no cantinho ó, o esqueminha da doação sanguínea. Põe o O em cima, A bem embaixo, A de um lado, B do outro, e as flechinhas saindo do O, chegando até o AB, e pronto, acabou. Você não vai errar numa prova. Né? Só não vai errar por ter preguiça de fazer, daí é complicado. Né? Então, você fazendo isso, né, você já acerta, né, uma série de questões lá que ele vai perguntar para você quem doa sangue para quem, por quê, a pessoa tal e tal e tal. Normalmente ele vai te dar isso, mas muitas vezes ele vai te dar a parte genética para você determinar e depois saber se pode doar ou não, né? Então, veja, fazendo o esqueminha aí, ó, fica fácil de você acertar, de você não errar, né, questões que envolvam esse tipo de pergunta, tá? Tranquilo? Vamos para frente. Bom, geneticamente, como é que eu trabalho geneticamente com isso? Então, hoje, nós sabemos... Perdi a caneta? Não, tá aqui. Tá? Aquele pontinho já deixou... Bom, vamos lá. Então, hoje nós sabemos que existe o sangue tipo A, e o sangue tipo A, ele tem a mesma força genética do sangue tipo B. Então, a força genética dos dois é igual, tá? Então, a força de A, aquele negócio de dominante e recessivo, lembra? A força do A e do B são iguais, tá? Mas ambos dominam o sangue tipo O, tá? Geneticamente, a gente faz assim, ó, represento, né, o A como IA, e digo, ó, IA, geneticamente, tem a mesma força que IB, que vai ter a mesma, ou melhor, que vão dominar os dois, o sangue tipo O, que é simbolizado por um I pequenininho, tá? Lembram que tudo aconteceu por mutações, né? Os tipos sanguíneos são mutações. Primeiro era o O, né? Aí surgiu o A, não teve vantagem nem o A nem o O, sobreviveram os dois. Aí o O dá origem ao B. O A, o B e o O não tinham vantagem lá para caçar, né, ou era mais forte ou menos forte com o tipo de sangue, então continuaram vivendo. E por último veio uma terceira mutação, que é a mutação do AB, que também não trouxe nenhuma vantagem nem desvantagem para a sobrevivência do ser. Lembra que a transfusão sanguínea aqui é laboratório, é tecnologia. Então, na sobrevivência lá na floresta, o teu tipo sanguíneo não importa, tá? Então, essas três mutações continuaram ocorrendo naturalmente, né? E junto com o O ainda. Geneticamente, lembrando vocês, pessoas que são do sangue tipo A, elas são representadas geneticamente, né, como IA, então, ó, IA, veja que não tem o Azinho, né, pequeno, é IA, IA, tá? Ó, IA, IA. Ou elas são geneticamente representados por IB, melhor, IA, digo, Izinho, tá? Eita. Então, ó, IA ou IAizinho é pessoas do sangue tipo A. Pessoas que são do sangue tipo B. As pessoas que são do sangue tipo B, elas são representadas por IB, IB, né? Então iguais, ó, os iguais, IB, IB.
Ou IBzinho. IB. Eita. Izinho. Tá? Pode ser os dois. Ah, mas como é que eu sei qual dos dois? O problema vai te dizer. Né? Ou você vai ter que fazer aquela árvore genealógica para saber como é que eram os pais, como é que eram os avós, para você saber se ele é IA, ou IAizinho, ou IB, IBizinho. Pessoas que são do sangue tipo AB. As pessoas que são do sangue tipo AB, elas são IA e B. IA e B. É dessa maneira que eu trabalho nos problemas, ó, IA e B. E a pessoa que é do sangue tipo O, estão lembrando, né? Elas são Izinho, Izinho, tá? Então, isso tudo tá na apostila de vocês ali, né, mostrando para vocês essa tabelinha. Estamos ali na página 273 já, tá? Ali tem essa tabelinha. Lembrando sempre que isso aqui, ó, é o genótipo, tá? E isso aqui é considerado fenótipo. Então, o fenótipo são os tipos sanguíneos e os genótipos são essas letrinhas. É com elas que a gente trabalha num probleminha. Professor, eu não me lembro como é que trabalha. Trabalha da mesma forma que a primeira lei. Por isso, isso está ali, ó, dentro da primeira lei. Vamos supor que você tenha lá, ó, IA, Izinho, tá? Cruzado com Izinho, Izinho, por exemplo. Só um exemplo, ó. Inventei agora aqui na hora, tá? Não tem ali nada a ver. Ó, esse aqui com esse aqui, você ia ter um filho que tem chance de ser IA, Izinho, tá? Esse aqui com aquele lá, de novo, ó, IA, Izinho. Esse aqui com esse aqui, Izinho, Izinho, tá? Esse aqui com esse aqui, Izinho, Izinho. Ou seja, nesse cruzamento que eu fiz aqui só para dar um exemplo, para vocês lembrarem como é que faz, tá? Veja, nós tínhamos 50% de chance da criança ser do sangue tipo A e 50% de chance da criança ser do sangue tipo O, tá? Ah, mas vai ser sempre assim, então, igual da mãe e do pai? Não, tá? Pode ser que a criança tenha sangue completamente diferente. Veja, se você pegar IAizinho com IBizinho, já vai aparecer uma criança que tem chance de ser AB e que nem o pai era, nem a mãe era AB, né? Então pode acontecer. Lembra que eu brincava até com vocês lá, falei assim, ó, tem muita gente que acha que o sangue que a gente tem no nosso corpo veio da mãe, porque a gente estava lá dentro da barriga da mãe e o sangue da mãe passava para a gente, então a gente nasce com o sangue da mãe. Mentira. Você já sabe que isso não acontece. Que existe uma placenta mediadora e que os glóbulos vermelhos não passam para o feto. E nem o sangue do feto passa para a mãe, né? A não ser daqueles casos lá do nascimento, né? Da doença que a gente já falou para vocês, do nenezinho lá, né? Que nasce azulzinho lá, cianótico, justamente por causa da eritroblastose fetal, né? Como é chamado, ou doença hemolítica do recém-nascido, que não tem nada a ver com isso, é lá com RH. Tranquilo? Bom, então lembraram, né? É dessa maneira que vocês vão trabalhar lá nos probleminhas de genética, ok? Bom, depois que o Landsteiner fez tudo isso, eu vou pular essas partezinhas aqui que a gente já falou, tá? Isso tudo a gente já falou. Tá. Landsteiner continuou recebendo algumas informações, né? Que seguindo a tabelinha que ele tinha feito lá da doação sanguínea, ainda ocorriam algumas reações. Né? As pessoas passavam mal, entravam em choque. Né? Então, Landsteiner falou, opa, deve ter alguma coisa. E daí o Weiner, que veio trabalhar com ele e o Weiner decidiram testar outras formas de reações de proteína dentro do sangue. E eles fizeram o seguinte: eles pegaram o sangue de um coelho e injetaram dentro de um macaco. Automaticamente, o macaco reagiu contra o sangue do coelho, produzindo anticorpos. Ele pegou esses anticorpos que o macaco produziu, o macaco rhesus, por isso que o símbolozinho, para quem não lembra, é RH, né? Rhesus, da palavra rhesus, do macaquinho, rhesus. Hoje ele mudou de nome, né? Ele é chamado de macaca mulata, né? Que era o rhesus, tá? E testou em seres humanos para ver se aquele soro reagia ou não. E aí ele ficou, o Landsteiner, ó, eu fiz o teste aqui, esse cara aqui reagiu. Daí o Landsteiner, positivo. Ó, esse aqui eu testei e não deu nada. Negativo.
E acabou ficando, né? RH positivo e RH negativo, conhecidos, né? Se reagiu ou não reagiu com o sorinho lá. Aí ele descobriu, então, que existia uma outra proteína no sangue que fazia essa reação. E aí ele começou a ver que isso também tinha a ver com a. Deixa eu mudar de página aqui. Com a reação que ocorria na doação. Geneticamente, existem várias maneiras, tá? Mas geneticamente a mais fácil que a gente tem é assim: ó, pessoas que são RH positivas, RH positivo, tá? E nós temos o RH negativo. RH negativo, tá? Pessoas que são RH positivas, elas só podem doar para RH positivo, tá? Então, a pessoa tem enzima, deu positivo, né? Ela só pode doar para positivo. Pessoas que são RH negativo, elas podem, como elas não têm enzima, né? Elas podem doar sangue para um RH, eita, RH positiva, mas também podem doar para RH negativo, né? Essa é a tabelinha agora do RH. Lembrem que elas são geneticamente diferentes. Então a gente vai trabalhar diferente. Não dá para trabalhar os dois juntos, porque a herança é diferente, tá? Essa herança aqui é uma herança mais simples. A pessoa que é RH positiva, RH, nossa, mãe, o cara não consegue mais escrever. Ó. Pessoa que é RH. RH positiva, geneticamente, ela é R grande, tá? Ou ela é R grande, R pequeno. Isso geneticamente. Pessoas que são RH negativas, RH negativa, ela sempre vai ser Rzinho, tá? Então aqui você tem o fenótipo e aqui você tem o genótipo, tá? Se cair lá uma questão que diz, né, uma pessoa, ó, exemplo, né, RH positiva, né, casada com uma pessoa, sei lá, AB, RH negativa, tá? Faz o quê? Ah, pode ser até. Né? O que, que você faz? Você não pode fazer junto. Então, você primeiro vai fazer o cruzamento dos dois aqui, né? O Izinho, cruzado com o AB, que é IA e B. Ó. Primeiro faz esse. IA e B. Depois que você faz esse cruzamento, tá? É que você vem aqui e vai pegar o RH positivo. Eu não sei ali se ele é R grande ou R grande R pequeno. Não sei. Ele não me diz, né? O negativo eu sei. O negativo eu sei que ele é Rzinho. Tá? Então, veja, se você pegar esses dois aqui agora, você teria que verificar o que, que é. Se for Rzinho, ó, você faz. E aí, veja, você vai multiplicar os resultados, se ele pedir os dois juntos, tá? Mas você não pode fazer os dois ao mesmo tempo, porque eles são de heranças diferentes, tá? Então, faz primeiro do sangue, AB, sistema ABO, né? E depois faz o do sistema RH. E aí você multiplica os resultados do probleminha. É assim que a gente trabalha, né? Quando a gente está fazendo os probleminhas de genética propriamente dito, tá? Uma outra coisa ali do sistema, lembrando vocês, né, que existe um probleminha com o sistema RH, tá? Vou fazer aqui um quadrinho aqui, que é eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá? Veja, eu falei para vocês que o sangue do feto não se mistura com o sangue da mãe, mas no nascimento, por contrações do útero, para expulsar a placenta,
pode ser que aconteça que um pouquinho do sangue do nenê vá para o corpo da mãe. Olha, isso só vai acontecer, essa doença, se a mãe for RH negativa. Se a mãe for RH negativa, tá? Ó, RH negativo, tá? E o pai for RH positivo, mas por que que o pai tem que ser RH positivo? Porque senão não vai nascer nenhuma criança positiva. E aí não vai dar, né, a doença. E o primeiro filho for RH positivo, veja, o primeiro filho não vai ter a doença, tá? Veja, ele não tem a doença. Mas aquele pouquinho de sangue que foi para o corpo da mãe vai fazer com que o corpo da mãe comece a produzir anticorpos. E os anticorpos passam pela placenta. Lembra que nós falamos em defesa do organismo, vacina, etc., que a gente falou para vocês que a gente já nasce com uma certa imunidade, que é produzida pela mãe, passada pela placenta, para quando a gente nascer, a gente não ser tão fraquinho, a gente consiga combater algumas doenças? Pois é. Então, veja, o sangue RH positivo da criança que nasceu entrou um pouquinho no corpo da mãe e a mãe reagiu contra, mas era um pouquinho. Então, a mãe conseguiu eliminar aquele RH positivo, só que ela aprendeu como fazer isso. Ela não sabia antes, ela nunca tinha entrado em contato com RH positivo. E ela aprendeu a combater aquele sangue RH positivo. No segundo filho, se ele for RH positivo, tá? Se ele for RH positivo, ele vai nascer com eritroblastose fetal. Por quê? Porque quando a mãe está gerando essa criança, ela está passando para dentro do corpo dele anticorpos que combatem esse RH positivo. E essa criança, então, nasce doente. Tá? Então, veja, para que exista caso de eritroblastose fetal, primeira chance. Primeiro quesito, a mãe tem que ser negativa, o pai positivo. Ah, mas se for ao contrário, não dá nada. Tem que ser assim. Ah, o pai era negativo, não vai dar nada. Só vai ter filho negativo. Né? Então, veja, a mãe negativa, o pai positivo. Aí, o primeiro filho tem que ser positivo. Ah, mas se o primeiro filho não for positivo, tranquilo, nasceu um negativo, a mãe não foi sensibilizada. Aí ela tem um segundo filho. Esse segundo filho era positivo. Ele vai ter a doença? Não. Esse segundo filho positivo, o primeiro era negativo, o segundo sensibiliza a mãe, mas nasce normal. O terceiro foi negativo. Beleza, não deu nada, ele era negativo. Né? Não tinha que combater no sangue dele. Tá? Agora, o quarto filho foi positivo. Pronto, você ferrou. O próximo positivo que ela tiver vai nascer com eritroblastose fetal. E é uma doença feia, é uma doença que pode matar se não for atendida pelos médicos. Porque o organismo, né, os anticorpos dentro do corpo da própria criança estão combatendo o seu próprio sangue. Então, isso vai fazer com que essa criança acabe morrendo se não fizer uma transfusão total de sangue, que já é um risco extremamente grave, né, até para adulto. Imagine para uma criança, você trocar o sangue dela, né? Então, pelo menos tipo, tudo certinho, mas ao tirar o sangue original e colocar o outro sangue ali, o organismo principalmente da criança, pode entrar em choque, uma reação, né, a esse procedimento, tá? Mas se não fizer, a criança morre, então vai ter que tentar, tá? Então, por isso que quando a mãe for negativa e o pai é positivo, ele nem olha, o médico nem olha o pai, ele diz, é negativa? É. Então, assim que nascer a criança, aplica a Rodan, que é uma injeçãozinha lá, que vai destruir os anticorpos. Agora nós conseguimos fazer isso. Mas imaginem antes da gente ter essa tecnologia, quantas crianças morreram, né, por causa dessa eritroblastose fetal, em que não se conhecia isso, não se tinha a Rogan, e aí as crianças tinham, né, nasciam, morriam e ninguém sabia o porquê. Incompatibilidade do sistema RH da mãe e do feto. E o tipo sanguíneo não interessa? Nesse caso, o tipo sanguíneo não interessa. O que interessa é o fator RH. Tá? Então, o RH da mãe tem que ser negativo, ela vai tomar Rogan, e aí ela pode ter quantos filhos ela quiser, positivo, negativo, enquanto ela estiver tomando a Rogan a cada nascimento, não corre o risco de ter uma criança com eritroblastose fetal. Tá? Então, esses pequenos detalhezinhos, né, que são importantes a gente lembrar lá na hora de fazer um vestibular. Tá? Aí vem os exercícios, que eu vou deixar por conta de vocês, tá? Então, vocês vão tentar fazer os exercícios. O exercício 2 ali é um exercício
é malicioso, é um exercício sacana, né? Mas vamos ver se vocês conseguem fazer, tá? Daí na aula, na próxima aula, a gente entra direto nos exercícios aqui dessa aula para resolver. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Belezinha? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau. Beleza? Fui. Até, meus queridos.